sua Bíblia, por favor, em Marcos, capítulo 9. Versos 21 a 27. Marcos, capítulo 9, verso 21 a 27. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Lê comigo o verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Amém. Eu quero meditar com vocês, à luz desse texto, sobre o seguinte tema: a onipotência da fé. A onipotência da fé. Meus irmãos, nós vivemos num mundo que sem dinheiro a gente não pode viver. A turma diz: dinheiro não traz felicidade, mas sem dinheiro ninguém pode ser feliz. Sem dinheiro você não pode morar, você não pode comer, você não pode vestir. Não é isso? Você não pode andar, você não pode estudar, você não pode casar, você não pode manter a casa, você não pode estudar, você não pode nada. O dinheiro hoje exerce uma espécie de onipotência. Não estou dizendo aqui que você vai idolatrar o dinheiro, adorar o dinheiro. Mas você acorda todo dia cedo, trabalha 8, 10, 12 horas por dia para ganhar dinheiro para pagar suas contas. Porque sem dinheiro você não vive. Você não vive. E assim como o dinheiro faz parte do nosso mundo real, a fé é a moeda no mundo espiritual. Nós não conseguimos absolutamente nada no mundo espiritual se não for com a moeda da fé. A justificação é pela fé, a santificação é pela fé. Qualquer bênção espiritual nós só conseguimos com Deus através da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vivemos pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A nossa sobrevivência espiritual é pela fé. E esse texto é muito interessante, porque Jesus aqui vai nos ensinar que a fé pode tudo. A fé é onipotente. Quando ele expressa essa palavra aqui, tudo é possível ao que crê, ele está fazendo uma afirmação poderosa. Ele está falando o quê? A fé é onipotente. E aqui nós temos um fato de um homem que tem uma criança, um filho endemoniado. E esse pai vai lá e leva esse filho endemoniado para os discípulos, para os escribas. E Jesus está lá no Monte da Transfiguração com 3 dos seus discípulos. E
Infelizmente, esses discípulos com esses escribas não resolvem o problema dessa criança, porque eles estão discutindo teologia lá, não resolve o problema. Jesus então desce do monte e esse pai desesperado vai até Jesus. Eu queria chamar a sua atenção para o versículo 22. A segunda parte do versículo 22. Lê comigo aí. E esse homem chega para Jesus e diz o quê? Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Presta atenção. O homem chega para Jesus e diz assim: se tu podes alguma coisa. Se tu podes. Jesus responde com uma exclamação. Veja aí. Se podes. Se podes. Então presta atenção. Aqui nós temos o primeiro aspecto aqui. É que esse homem está se dirigindo ao Filho de Deus, que tudo pode. Porque a fé, ela é onipotente quando ela se dirige ao Deus o quê? Onipotente. Esse homem está se dirigindo àquele que tudo pode. A fé não é em Aparecida, a fé não é em Maria, a fé não é na igreja, a fé não é na instituição, a fé é em Jesus. A fé é naquele que algumas horas antes estava no monte da transfiguração e que o Deus eterno diz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Esse é o Filho de Deus que está caminhando para a cruz, no qual Moisés e Elias estão discutindo e conversando. Esse é o Filho de Deus, ápice da revelação, aquele cuja história está sobre os seus ombros, e ele está caminhando para a cruz, para de uma forma cabal definir a nossa redenção. Ele é o Deus encarnado, ele é o Deus pré-existente, ele é o Deus que criou todas as coisas, ele é o Deus que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ele é o Deus criador, sustentador. Ele é o Deus que dá vida, que tira a vida. Ele é o Deus que tem o poder de mandar a alma e o corpo tanto para o céu quanto para o inferno. Ele é o Deus da vida eterna. Então é importante você entender que a fé, ela é onipotente, porque ela se fundamenta, ela tem como objetivo esse Deus aqui, esse Jesus maravilhoso. Porque esse homem está pedindo: se podes, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ajuda-nos. E Jesus diz assim: se podes. Então eu queria dizer para você nesta manhã, se você está com algum problema nessa manhã, se você está vivendo uma situação terrível, não há problema, não há situação, não há dificuldade, não há crise, não há enfermidade, não há pecado que Deus não possa perdoar, não há nada que aos olhos de Deus seja impossível. Deus pode resolver qualquer problema, Deus pode curar qualquer doença, Deus pode resolver qualquer circunstância. Esse é o Deus que tudo pode, Ele é o Deus onipotente. Você precisa crer nele, você precisa acreditar nele, você precisa se curvar diante dele, você precisa depositar completamente a sua fé nele. Mas o que eu acho interessante nesse texto é que Jesus está dizendo: meu amigo, o problema não é se eu posso. Ele diz assim: se podes, se. O problema é com você. Ele diz assim: tudo é possível ao crer.
Eu quero saber se você crê. Você crê que eu posso? Você crê que eu posso? E vamos entrar no sentido do texto. Veja que Jesus está enquadrando esse homem. Irmãos, o problema nosso não é a ausência de poder, não é vontade de Deus querer resolver o meu problema, não é vontade de Deus querer resolver a situação da minha vida, não é Deus não querer me salvar, restaurar a minha vida, restaurar a minha situação. O problema é se eu quero isso. Se eu creio que Jesus pode fazer isso. Se eu estou pronto a colocar a minha vida diante de Deus, dizer, Senhor, resolva isso. Jesus diz assim, tudo é possível ao que crê. Não há nada impossível para a fé. Não há impossível. Não há impossível. Veja bem. Imediatamente, o pai do menino exclamou, chorando. Eu creio. E ele completa, ajuda-me na minha falta de fé. O que significa isso? Você já pensou nisso? Ele diz, eu creio, mas não creio. Eu creio, mas Senhor, essa fé não é uma coisa natural do meu coração. E aqui, meus amados irmãos, nós temos muito que navegar nessa praia aqui. Porque esse homem está, primeiro, reconhecendo que a fé não é uma coisa natural do coração. Esse homem está dizendo, eu preciso, primeiro, da fé salvadora. Eu não tenho essa fé no meu coração. Essa fé não é uma coisa natural. Eu creio, eu quero crer, mas ajuda-me na minha falta de fé. Essa fé não existe. Eu quero que o Senhor coloque ela no meu coração. Me ajuda a crer. Pela graça sois salvos mediante a fé. Mas isso não vem de vós, é um dom de Deus. Me dê essa fé, Senhor. Coloque essa fé no meu coração. Me ajuda. Mas não somente isso, meus amados irmãos. Ele está aqui se convertendo a Deus. Ele está aqui confessando diante de Deus que ele é um incrédulo. Ele está se colocando diante de Deus aqui como uma pessoa que está completamente vazio de fé. Ele está completamente desesperado, porque ele não tem essa fé para receber esse milagre. Porque esse milagre aqui é um milagre simples. É um milagre simples. Jesus diz que se um demônio é colocado para fora da vida de uma pessoa, e se Jesus Cristo não ocupar o coração de uma pessoa, esses demônios voltam. E a situação dessa pessoa fica pior do que a primeira vez. E quando é que o Espírito Santo ocupa o coração de uma pessoa? É quando ela se converte. Eu quero dizer para você que esse homem aqui, que esse menino aqui, não precisava somente ser liberto. E o que você precisa não é somente de ter soluções das suas problemáticas, dos seus problemas, das suas doenças, dos seus problemas financeiros. Você precisa ter a solução do seu problema central da sua vida. Você precisa ter a fé salvadora. Você precisa de conversão, de salvação. E às vezes um problema desse, uma dificuldade, um problema com o filho, um problema no casamento, um problema financeiro, um problema de saúde, isso está levando você a ter uma experiência de fé salvadora com Jesus. Jesus vai usar uma situação dessa para converter você, para salvar você.
Esse homem, então, ele vai dizer: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Eu queria que você abrisse, por favor, lá em Tito. Capítulo 1. Carta de Paulo. Tito, capítulo 1, diz assim: Paulo, servo de Deus, versículo 1, e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo o quê? A piedade. A fé que é dos eleitos de Deus. Preste atenção. A fé que é dos eleitos de Deus. Vocês não creem porque vocês não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E eu lhes dou o quê? A vida eterna, e elas jamais perecerão. Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como é que o Espírito Santo produz a fé no nosso coração? Eu queria que você entendesse isso. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas. Que coisas são estas que eles ouviram? O sermão de Pedro sobre Jesus. Quem era Jesus? O sacrifício de Jesus. A ressurreição de Jesus. Todo esse sermão que foi pregado por Pedro. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Compungiu-se-lhes. Veja que aquilo que entrou pelos ouvidos, que passou pela mente, desceu para o coração. É como se o Espírito Santo abrisse o coração deles. E eles então perguntaram aos apóstolos: o que é que nós vamos fazer agora? Mexeu com a vontade, mexeu com a mente, mexeu com o coração, mexeu com a vontade. E Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês precisam se arrepender dos seus pecados, vocês precisam mudar de vida, vocês precisam mudar de pensamento, vocês precisam mudar de atitude. Vocês não podem continuar vivendo uma vida como se Deus não existisse. Você que roubava, não rouba mais. Você que mentia, não mente mais. Tem que mudar a vida. Vocês agora conhecem o Evangelho. Vocês vão ter todo o passado, tudo que vocês fizeram, a partir de agora está perdoado. Vocês estão lavados no sangue de Jesus. Vocês serão batizados como um símbolo de um começo. Vocês agora estão lavados pelo sangue de Jesus. E a partir de agora, o Espírito Santo vai habitar dentro de vocês. Vocês vão receber o presente do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Vocês agora são novas criaturas. E isso tudo pela fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus pode tudo.
Jesus diz para mim e para você: se você crê, eu posso fazer tudo por você. Posso fazer tudo por você. Agora eu queria que você abrisse lá em Mateus, capítulo 17. E aí o que eu queria fazer, chamar a atenção da igreja. Versículo 19 de Mateus, capítulo 17. Mateus acrescenta alguns dados sobre esse texto. É o texto paralelo. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Veja que os discípulos tentaram expulsar o demônio daquele menino, mas não conseguiram. Lê comigo o versículo 20, o que é que diz aí? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez, pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele, nada vos será possível. Mas essa casta não se espere, senão por meio de oração e jejum. Presta atenção. Lá no texto de Marcos só tem: mas essa casta não se espere, senão por meio de oração e... Mas Mateus acrescenta aqui que eles não puderam, por quê? Por falta de fé. Então preste atenção, Jesus está dizendo: ele pode tudo, eu posso tudo. Ele está dizendo para a pessoa necessitada: eu posso lhe dar tudo se você tiver fé. Ele está dizendo para a igreja, para os discípulos: você pode resolver os problemas dos outros se você tiver fé. Vocês vão poder ajudar os outros. A igreja poderá realizar o seu ministério com eficácia, com poder, se essa igreja orar, jejuar, mas principalmente se essa igreja tiver fé. Se nós, meus amados irmãos, não tivermos fé, se nós não cremos no poder de Deus, nos milagres de Deus, se nós não tivermos fé para avançarmos, para obedecermos, para crermos que o Deus que nos manda avançar, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Se nós não cremos que esta obra é dEle, se nós não crermos que esse Deus que manda nos orar, que nos manda pedir, se Ele não vai responder às nossas orações, nós estamos brincando de igreja. Se nós continuarmos desprezando, como nós estamos desprezando os meios de graça, nessa corrida frenética que nós estamos, nesse estilo de vida desesperado que nós estamos por coisas materiais, desprezando os meios de graça como nós estamos cansados, falidos, e com a alma fria, e as pessoas ao nosso redor morrendo, e a gente sem poder resolver o problema das pessoas. Nessa frustração espiritual, porque as pessoas vêm, e as pessoas estão desesperadas, e nós não estamos podendo resolver o problema das pessoas. Porque nós não estamos tendo o quê? Fé. E a fé, meus amados irmãos, faz com que nós entendamos que a nossa relação com Deus é prioridade. Que as coisas de Deus são prioridade na nossa vida. Se você pegar, eu queria ler só o exemplo de Hebreus, capítulo 11. O exemplo de Moisés. Hebreus capítulo 11, versículo 24.
Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Presta atenção, a fé nos leva ao quê? A recusar. E recusar o quê, irmãos? Fama, prestígio, posições, glamour. E ele recusou o quê, irmãos? Ser chamado filho da filha de Faraó. Tem crente que está vendendo a alma para o diabo para ter título, para ter posição. Moisés, pela fé, recusou. Versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Preste atenção. A fé nos leva a ter o quê? Preferências. A fé nos leva a fazer preferências. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a tendas da iniquidade. Um dia aqui é mais importante do que 1000 dias lá. Eu prefiro essas amizades do que aquelas amizades. Eu prefiro esses lugares do que aqueles lugares. A fé nos leva a fazer preferências. A fé nos leva a fazer preferência de prazeres. Veja aí, a usufruir prazeres transitórios, o quê? Do pecado. A fé nos leva a considerar valores. Versículo 26. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Porque o quê? Contemplava o quê? O galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como vê aquele que é invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a fé é onipotente. A fé nos leva, nos dá acesso a coisas grandiosas do nosso Deus. A fé é a moeda espiritual do reino espiritual. Assim como o dinheiro dá acesso a muitas coisas no mundo material. A fé nos coloca dentro de muitas riquezas do mundo espiritual. O que você prefere? O que você prefere? Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. O Senhor conhece o coração de cada pessoa que veio aqui, de cada irmão que está nos assistindo. Ajuda-nos na nossa fraqueza, na nossa falta de fé. Ajuda-nos a depender mais de Ti, a crer mais em Ti, a avançar mais crendo em Ti, Senhor. Ó Deus, arranca do nosso coração toda incredulidade, toda dúvida. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar decisões, a ter preferências, a usufruir coisas pela fé, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Se existem pessoas que estão aqui angustiadas nessa manhã, preocupadas, com problemas difíceis, nós queremos colocar todos esses problemas nas Tuas mãos, Senhor. Queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Ajuda-nos, sara-nos, cura-nos, liberta-nos, ó Deus, de todas as preocupações, angústias. Sara o nosso coração nessa manhã. Nós oramos humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor.